Olá, bom dia, pessoas queridas, tudo bem com vocês? É motivo de alegria a oportunidade de viver mais um dia de desafios, mais um dia onde, se nós colocarmos Deus à frente, vamos ser mais do que vencedores. Sempre tem um se, porque depende da tua vontade, da minha vontade. Colocar Deus como Senhor do nosso dia ou não. O Senhor Deus nos dotou de livre-arbítrio e isso é maravilhoso. Ele tem em nós pessoas que podem decidir entre o certo e o errado. Isso é maravilhoso. Pessoas queridas, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, num diálogo onde, olha, é muito forte, porque o próprio Jesus, ali, conversando com aqueles religiosos, chamou eles a atenção e mesmo assim, eles continuaram cegos. E hoje eu queria que você entendesse que o Senhor Jesus está falando com você. O Senhor Jesus, Ele, para você, é quem? É o Salvador ou só foi um homem que veio e deixou ensinos? Vamos compreender o diálogo do Senhor Jesus com aqueles religiosos. É no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 8, a partir do 37. Olha, isso aí é o Senhor Jesus falando para aqueles religiosos. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós? Eu falo do que vim junto do meu Pai. E vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: Se fosseis filhos de Abraão, farieis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, de fornicação. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me creis. Muito forte, né, gente? Muito forte. Muito forte. O que eu tenho para dizer para você, meu amigo, minha amiga, é que ser uma pessoa que anda com Cristo é
verdadeiramente buscar obedecer a sua palavra. Aqueles religiosos, eles se vangloriavam por ser da descendência de Abraão, mas o comportamento dele diante de uma pessoa que só fazia o amor a ponto de morrer no lugar de toda a humanidade foi um comportamento de filhos do diabo, não de filhos de Deus. Porque Jesus disse bem claro aqui, se vós fosse realmente filhos de Abraão, faria o que Abraão fez. E ele disse explicitamente, tem muitos trechos na palavra de Deus que Jesus fala em parábolas, coisas do cotidiano, mas tem muitas coisas que Jesus fala diretamente, e esta ocasião foi esta. Aquele que não faz a vontade de Deus, infelizmente, meu amigo, minha amiga, é filho do diabo. Como assim, Adriana? O que você está falando é muito forte. Eu estou falando, meu amigo, vá se entender com Jesus. Jesus está dizendo que aqueles homens que eram religiosos queriam matar ele. E isso não acontece hoje em dia? Muitos pregam amor, mas só é da boca para fora. Então, o Senhor Jesus está dizendo para aqueles religiosos, está dizendo para os religiosos de hoje em dia, quando digo isso, religiosos de seitas, de todo tipo de pessoas que pensam que estão agradando a Deus. Lê do engano, meu amigo. Porque se nós temos vontade de fazer mal ao nosso próximo, nós somos filhos do diabo. É a própria palavra que diz isso. Jesus chegou para aquele homem e disse, vós fazei as obras de vosso pai. O pai que ele está dizendo aqui é o diabo. Porque se realmente fosses filhos de Abraão, Abraão foi conhecido como o pai da fé. Abraão era um idólatra, mas ele escutou Deus falar com ele e ele creu. E Abraão entendeu, ele só creu, ele não entendeu, mas ele creu que Deus falou com ele diretamente. Até então, Abraão idolatrava deuses feitos por obra humana. Mas Abraão, ele nos deixou o exemplo de fé em Deus. Então, como Adriana, eu me torno filho de Deus através da fé na pessoa de Jesus Cristo, através do compromisso com Jesus Cristo. Olha, Jesus não está falando aqui para qualquer pessoa. Ele está falando aqui para pessoas que faziam rituais, viviam em sinagogas como se estivesse na igreja hoje em dia. Está falando para você também que não tem uma religião. Jesus está falando aqui para todos. Está dizendo, olha, se você tem vontade de fazer mal ao teu próximo, pois Jesus certa vez disse, quando teve um encontro com Paulo, lá no caminho de Damasco, Jesus disse, Paulo, Paulo, por que me persegues? Jesus e Paulo nunca tinham se encontrado fisicamente, mas Paulo perseguia os cristãos. Então, aquele que persegue um cristão, aquele que quer fazer mal a uma pessoa, sendo ela cristã ou não, qualquer pessoa de qualquer religião, esta está cometendo pecado e está
não falando, mas nas suas atitudes, dizendo quem é o pai dela. É o diabo. Como assim, Adriana? O seu discurso é muito forte. Meu amigo, minha amiga, foi o Senhor Jesus que disse. Tudo se repete na história da humanidade. Hoje temos pessoas que enchem a boca e diz: olha, eu prego amor, mas o amor sem correção é pecado. Porque tudo aquilo que escraviza o corpo e a mente do homem é pecado. Você ter condições de dizer não quero beber, não quero fornicar, não quero adulterar. Por quê? Porque existe um Deus dentro de mim. Isso aí, a pessoa está dizendo para o mundo, o meu pai é Deus. Mas quando você não tem condição nenhuma de dizer não para o pecado e cede, você materializa essa barreira entre você e Deus. Então, entendam, o mundo espiritual é muito, muito, muito real. E ele influencia tanto para o bem como para o mal. Cabe a você decidir. Cabe a você não cometer os mesmos erros desses religiosos que se gabavam em ser descendência de Abraão, mas não reconheceram o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, hoje eu vou orar de olhos abertos para abençoar a tua vida e que esta palavra possa gerar transformação na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas. Esta palavra é poderosa para transformar todo ser humano de dentro para fora. Por isso, Senhor, com a certeza de que tu escuta as nossas orações e responde, sabendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo, eu abençoo a vida dessas pessoas, eu abençoo a vida de suas famílias. É tudo que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.